Fala, galerinha. Beleza? Chegamos aqui agora para começando nossa sequência de últimos vídeos dessa nossa playlist. E hoje, aqui dando mais uma vez o nosso parecer sobre a questão torneios, né? A gente vai falar aqui sobre a conduta dos atletas. A gente falou um pouco sobre a dinâmica do torneio, o que que é o rate, o que são as federações, né? Cada entidade. Depois falamos sobre o tipo de modalidade, as categorias. Chegamos na questão arbitragem. E agora vamos falar aqui da conduta dos atletas. Olha só os pontos que nós separamos para falar um pouquinho, que é, olha aí, o que se esperar do atleta? Jadube, pedido de empate, peça tocada é peça jogada. Sempre lances ilegais e irregularidades. Então, para começar com vocês, eu vou dizer aqui o que nós, como árbitros, como organizadores de torneios, o que acreditamos que se espera de um atleta, de um enxadrista, né? O que nós acreditamos que se espera dele? Cordialidade, educação, compromisso com o esporte, conhecimento das regras, essa parte aí é extremamente importante, e a pontualidade, né? Esses são os pontos principais daquilo que nós consideramos o que pode ser melhor para a conduta do atleta durante o evento. A primeira parte ali foi colocado já no final, digamos assim, quando eu estava falando, é a questão do compromisso e o conhecimento das leis, né, das regras do esporte. Isso é um fator extremamente importante, porque se todos os jogadores de um torneio conhecerem as regras, a chance de um torneio ser tranquilo é muito boa. E também tem a chance dele ser um pouco complicado, porque ao conhecer as regras, tá? Se alguém tenta descumpri-las, essa pessoa que está conhecida das regras, que é ciente das regras, ele vai fazer com que ela se faça valer em alguns momentos, que nem a gente vai começar a falar agora. Por exemplo, o Jadot. Tem gente que às vezes esquece que o Jadot, ele é realmente expressivo, ele é obrigatório e não tem essa necessidade de você falar Jadot em si. Nós sabemos que pode ser falado eu ajusto, eu arrumo, com licença. Mas isso, pessoal, você tem que fazer no seu tempo. Você não tem que se aproveitar o tempo do adversário para arrumar as suas peças, mesmo no início do jogo. Certo? Apenas ali no início do jogo, quando eu quero dizer, antes do árbitro determinar o início da rodada e os relógios sejam acionados, a partir do relógio acionado, você só pode arrumar as suas peças no seu tempo. Fui jogar, derrubei uma peça, acionei o relógio. Não, o certo é o adversário voltar ao seu tempo e você ajeitar as peças e, em seguida, acionar o tempo do adversário para que ele possa jogar. Tá? Isso também é uma forma de respeito ao jogo, um ponto que eu não coloquei nas qualidades que esperamos, mas esse é um ponto extremamente primordial, tá? Respeitar ali o outro, o próximo, você está jogando contra um adversário e o campo de jogo, que é o tabuleiro, deve ser respeitado ao máximo. Então, o momento de arrumar, ajustar é só no seu tempo. Derrubou peça, ajuste no seu tempo. Pedido de empate, acontece da mesma coisa. Você não pode oferecer um pedido de empate enquanto seu adversário está pensando. E a questão de pedido de empate, a depender do momento da partida, a depender da posição, ele pode se tornar uma irregularidade. E nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, a real é que qualquer coisa a ser feita no tabuleiro, no momento em que você precisar da arbitragem, tem que ser no seu tempo. O adversário fez um lance ilegal. Você espera ele concluir o lance e chama a arbitragem no seu tempo, tá bom? Não esqueçam desse grandioso detalhe, isso é extremamente importante, beleza? Pedido de empate de adobe, faça no seu tempo. Peça tocada é peça jogada. Sempre, olha só, isso é um detalhe que a gente tem que levar em consideração uma regra do principal do xadrez, que é você não pode colocar o seu rei em ataque. Com essa pequena informação, a gente traz para a regra de peça tocada é peça jogada, ao momento em que, caso você toque numa peça, mas você percebe que aquela peça lhe trará um lance ilegal, você não é obrigado a jogar.
Mesmo que você perceba isso, tocou na peça, viu que vai ser lance legal, escolheu outra para jogar, jogou, mas o teu adversário vai reclamar, o árbitro vai entender a situação. Ele vai dizer que o seu adversário está fazendo é irregular, porque ele não compreendeu que o lance, a peça tocada, no caso, ela estava a ponto de se tornar um lance ilegal. E o jogador ele não é obrigado a fazer lance legal, gente. A regra ali é clara, não coloque seu rei em xeque. Então, não faça lance legal. Às vezes, pessoas fazem lances ilegais, mas elas realmente não olharam todos os detalhes daquela posição. Isso acontece muito, gente. Muito. É tão normal. Muita gente acaba nem imaginando isso. Tá? Sempre, não, não é sempre que a peça tocada é a peça jogada. Se acontecer numa situação dessa, onde a peça que ele tocou vá gerar o lance legal, não pode ser jogado, não necessita ser jogado. Lance legal e as irregularidades. Aqui é aquela questão que engloba dois assuntos. O que seria o lance legal e o que seria as irregularidades em um torneio de xadrez, né? Lance legal é tudo aquilo que seria contrário ao que é certo, praticamente, diretamente falando, mesmo que soe um pouco engraçado. Mas assim, se você pega o cavalo e movimenta como uma torre, se você pega um peão e joga para diagonal sem capturar, você pega o rei e anda duas casas sem fazer roque, você pega o bispo e anda com uma torre, tudo isso é ilegal. Se você faz o roque, mas não percebe que nas casas que o rei vai passar, ela está ameaçada, é lance legal, tá? Isso é o que vai contrário às regras de movimentações da partida. Irregularidades podem envolver coisas que são um tanto externas ao tabuleiro, mas que estão ali envolvidas na questão disputa. Por exemplo, bater forte no relógio é uma irregularidade. Mover o seu lance antes que o seu adversário conclua o lance dele é uma irregularidade, tá? Ficar soprando no rosto do adversário, tentando desconcentrá-lo, é uma irregularidade. Fazer barulhinhos na mesa, também provocar ruídos, é uma irregularidade. Bater com a peça no relógio, gerar um barulho maior sem necessidade, é uma irregularidade. Chamar o árbitro para resolver algum problema sem fundamento, ou então pedir um pedido de empate sem fundamento, é irregularidade. Aí a pergunta: irregularidade gera derrota, assim como o lance legal? Sim, mas ele demora um pouquinho mais, tá bom? Lance legal, você necessita de dois e perde a partida. No primeiro, você é punido, no primeiro lance legal, você gera um acréscimo de tempo ao seu adversário, e no segundo lance legal, você perde a partida. Irregularidades são advertências até a terceira advertência, na quarta, você perde a partida. Entendeu? Então, assim, não é a questão apenas de lance legal, é irregularidade. Você desconcentrar o adversário, você trazer ruídos, às vezes até comer. Tem questão de regulamento também que não permitem nem comer, nem um chocolate, nada, nada, nada. Se você fizer, você está cometendo uma irregularidade. Certo? Beleza? Então, assim, nesses assuntos que eu trouxe agora, da questão conduta, Jadube, peça tocada, pedido de empate, além dos outros que já tratamos na nossa playlist, se você tem dúvidas, tem acréscimos a fazer naquilo que falamos, escreva aqui nos nossos comentários. E após esse vídeo, eu vou trazer um que a gente ganhou, digamos assim, de um torneio acontecendo agora em outubro, aqui em Manaus, uma cidade próxima, né, daqui de Santarém. E é o Manaus Chase Open, um dos torneios mais famosos daquela cidade, onde nesse vídeo a gente tem ali um áudio explicando coisas que estavam acontecendo no Congresso Técnico, e a gente vai trazer esse vídeo legendado para vocês e dar uma palhinha sobre o que está sendo falado ali também. E depois disso, eu vou te pegar os comentários, os acréscimos e fazer um outro sobre as considerações finais dos nossos assuntos tratados aqui na playlist sobre os torneios. Espero muito que tenha sido válido para vocês. Mais uma vez, não esqueça de dar o teu like, de acompanhar a gente, nos siga, se ainda não nos segue, é, compartilha com aqueles que precisam entender esses assuntos pertinentes aos torneios de xadrez. E é isso, meus amigos. Até uma próxima. Falou, valeu!